Deus é o dono do lugar, quem fala é Everson Montanha. Estou aqui no portal Nova 15, aqui no shopping Cidade Alta, Piracicaba, né, para fazer uma série de gravações, né, com os talentos de Piracicaba. E eu queria agradecer os anunciantes, né, que estão com a gente aí, que nos fizeram chegar aqui. Né? Agradecer também todas as pessoas que participaram do evento Mente Brilhante de Piracicaba ontem, foi sensacional. Você vai ver nos stories, vai ver as palestras lá no Instagram, @monteweb.com, já segue lá. E aqui também, aqui no YouTube, segue a gente. No Monte Webcast, segue lá, se inscreve no canal, dá aquele like e comenta, que vai ajudar a gente demais aí para o crescimento do canal. Estou aqui com a doutora Thaís Rodrigues. Thaís, que foi em 2023, além dos grandes prêmios que ela ganhou em 2023, ela também foi eleita profissional do ano pela revista Monte Web em 2023. Obrigado aí. Ontem tivemos a oportunidade de trazer, né, uma pequena homenagem da Monte Web para você. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Eu já tinha falado para você lá atrás que eu já me tornado um fã seu. E cada vez mais pela pessoa, né, pelas coisas que você faz, pela entrega em cada questão que a Monte Web tem feito aqui, você tem com o teu toque valorizado muito a Monte Web aqui em Piracicaba. Muito obrigado. Prazer estar falando contigo mais uma vez. Fica à vontade. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Mais uma vez, ontem o evento foi maravilhoso, né? Quem está me acompanhando nas redes sociais, estou postando um pouquinho sobre o evento com grandes profissionais da cidade, né? Com palestras incríveis. Quero agradecer mais uma vez, Montanha. Maravilha. Querida, vamos começar pelo começo. Você é fisioterapeuta, mas me fala como é que foi esse início, né? Como é que hoje, assim, existe uma construção, né, da profissão. Alguns são influenciados pelo pai, outros são influenciados por alguma dificuldade na vida que faz que ela queira aprender mais sobre aquela situação. Como que foi você descobrir a fisioterapia? Eu falo que foi Deus que me presenteou nessa profissão, porque na minha família não tem ninguém da área da saúde, nunca tive contatos com fisioterapeuta. Fui prestar o vestibular, completei os 18 anos, fui prestar o vestibular da faculdade. Fui assistir uma aula de administração, onde minha prima cursava, né, a faculdade de administração. Cheguei lá, fiz uma aula junto com ela, participei da aula, falei, não, conta não é comigo. E na frente da sala de aula dela estava tendo laboratório de anatomia. E daí um dos professores, né, viu que eu estava espiando assim na porta, ele falou, entra, venha conhecer. Estão tendo aula de anatomia humana com curso de fisioterapia. A hora que eu vi, né, o estudo do corpo humano, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Eu vi os alunos todos desesperados, época de prova, e foi desde então que eu cursei, né? Comecei a cursar, prestei o vestibular, passei no vestibular e comecei a cursar fisioterapia. Maravilha, maravilha. E assim, e como é que é a Thaís Rodrigues, em termos assim, você é daqui mesmo, de Piracicaba? Sim, sou de Piracicaba. Conta um pouquinho da história da Thaís Rodrigues, que também é soleira. Eu faz 10 anos que eu sou formada, né, em fisioterapia. Quando eu finalizei a faculdade, a gente fica meio perdido. Que área que vai seguir, né? No último ano meu de faculdade, uma das minhas professoras me convidou para fazer um estágio, né, voluntário na UTI. Eu tinha pavor de UTI. Eu tinha medo, ela sentava comigo, conversava, e daí eu resolvi fazer o estágio voluntário, onde na época podia estagiar, né, voluntário no hospital. E eu me apaixonei pela UTI, terapia intensiva. Daí, desde então, me formei em 2014, fui fazer minha primeira pós-graduação em São Paulo, de terapia intensiva. Finalizando a pós, onde eu consegui o meu primeiro paciente, que respirava por aparelhos, eu não tinha conhecimento nenhum, o que era uma traqueostomia, o que era uma ventilação mecânica.
E eu cheguei na mãe, né, dessa criança, que eu tô até hoje com ele, portador de atrofia muscular espinhal, uma doença neuromuscular, e eu falei para ela, eu falei, ó, eu sou nova na profissão, mas eu tô aqui, né, quero aprender, quero me aperfeiçoar, você me ajuda? Ela falou, Thaís, eu te ajudo. Desde então, ela me ensinou praticamente tudo, como era realmente uma aspiração, o que era aquele aparelho, como que manuseava uma traqueostomia. Então, eu falo que eu me apaixonei. E daí eu comecei a atender também minha primeira criança, né, sem ser ventilação mecânica, um síndrome de Down. Que daí que eu falei, meu Deus, né? Eu sou especialista na parte respiratória de UTI, preciso de algo a mais. Preciso um pouco de neurologia, entender o movimento, funcionalidade, desenvolvimento motor, que foi daí que eu fui fazer minha segunda pós-graduação em neurologia infantil e adulto. Daí eu vim percebendo que os meus pacientes não precisavam só da fisioterapia respiratória, que é a primeira pós-graduação que eu fiz. Finalizei a segunda pós-graduação de neuro e eu estava observando que aqueles pacientes meus no ambiente domiciliar são pacientes de alta complexidade. São pacientes que têm uma UTI domiciliar. Então, ao invés deles ficarem lá no ambiente domiciliar na terapia intensiva, ia toda a equipe no ambiente domiciliar tratá-los, né? Daí eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu quero ser mais, eu quero estudar mais para me doar mais, né? E evoluir mais os meus pacientes. Resolvi fazer minha terceira pós-graduação em cuidados paliativos, né? Para entender um pouquinho como é o atendimento de alta complexidade. Finalizei a terceira pós-graduação, né? Peguei um caso de uma criança também oncológica. Eu nunca tinha atendido uma criança, né, com câncer. Me despertou, falei, meu Deus, né? Eu quero me dar o máximo no atendimento que eu faço. É só a fisiorrespiratória, a fisiomotora, mas eu preciso de mais conhecimento. Daí que eu resolvi fazer minha outra pós-graduação em oncologia também, né? Então são 10 anos de atuação, tanto na fisioterapia respiratória, para tratar, né, prevenção e tratamento das doenças respiratórias, porque tem técnicas específicas. Eu trabalho com os aparelhos, né, a ventilação mecânica, que são as máquinas que eles respiram. Então eu preciso ter o conhecimento desses parâmetros, porque é o fisioterapeuta que faz todo o ajuste se der algum problema, né? Se meu paciente está conseguindo evoluir, quem vai melhorar ali, vai diminuir parâmetros, é o fisioterapeuta. Eu tenho técnica que eu preciso trabalhar com esse paciente para melhorar o desconforto respiratório, para eliminar aquela secreção, aquele catarro que ele tem no pulmão. Então tem técnica específica para isso. E também não podemos esquecer de reabilitação da parte motora, né? Devolver a funcionalidade, melhorar funções motora, melhorar o desenvolvimento motor, tanto adulto quanto pediátrico. Eu, assim, tô ouvindo você falar, até na didática, né? Assim, mas quem é leigo, ele tem certas perguntas a se fazer. Uma das questões, como é que é definido essa questão desse cuidado paliativo? Quando é que o hospital ou não quer, ou não pode, ou já dá oportunidade para o paciente ir ser tratado em casa? Como é que funciona essa questão? Explica para a gente aí. Quando o paciente, né, ele descobre algum diagnóstico e ele precisa ir até o hospital fazer o tratamento ou fazer uma traqueostomia, né, porque ele está com desconforto respiratório grave, ou ele teve um diagnóstico grave que precisou fazer a traqueostomia, então os primeiros cuidados vai fazer no ambiente hospitalar, né, até eles contratarem uma empresa, né, que somos nós contratados por essa empresa. O que significa isso? O meu paciente está estável no ambiente hospitalar, já está traqueostomizado, já está com o diagnóstico fechado. Então, ao invés dele ficar lá no hospital, né, perigoso pegar infecção, ficar longe da família, a gente sabe, né, no ambiente domiciliar,
a gente acaba, né, o próprio paciente ficando perto da família. Então, a hora que o paciente está com o diagnóstico fechado, está estável, sem nenhuma febre, sem nenhum sintoma ali que agrave ele, eles contratam uma empresa, né? Alguns têm convênio, então o próprio convênio contrata o home care, que fala que somos nós profissionais que fazemos partes. Por quê? Não é só o fisioterapeuta. Esses pacientes, ele precisa de enfermagem 24 horas, de fisioterapia, fonoaudióloga, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo para a família. Porque imagine só, em casa, né, aquele entra e sai da família, de repente fica alguém 24 horas, fisioterapeuta entra e sai, terapeuta ocupacional, né? E a mercadoria, né? Medicamento chegando, saindo, visita domiciliar de enfermeiros. Então, precisa preparar também essa família. Então, quando o paciente já está estável no hospital e vê que ele consegue manter no ambiente domiciliar, eles contratam essa empresa para ir até o ambiente domiciliar e fazer o tratamento todo domiciliar no paciente. No caso, então, hoje você também, além da tua profissão, você exerce para o Estado também, para o município são também? Algumas licitações judiciais, né? Que a própria família, às vezes, quando não tem condição, ela entra, né, com licitação judicial. Então, acaba que essa empresa eu também faço parte. Então, como é que funciona essa questão de licitação judicial? Judicial é assim, quando a família não tem convênio, não tem condição de contratar, né, um home care, aí ela só precisa de um advogado, para o advogado entrar com uma licitação judicial contra o Estado, prefeitura, e com isso mostrando que o paciente consegue ir para casa e quais profissionais e materiais ele precisa ir para casa. Né? Então, o próprio governo, o Estado, eles disponibiliza essa empresa, esse home care, para poder atender esse paciente no ambiente domiciliar. Interessante. Daí tem que ser por licitação judicial através de uma advogada. Entendi. A licitação é porque, na verdade, vai se fazer também a solicitação de uma empresa específica por meio dessa licitação. Porque daí entra várias empresas, né, para poder concorrer a essa criança ou a esse adulto, né, esse paciente. Daí a empresa que o Estado ou a prefeitura escolher vai ser a empresa que vai ser, né, trabalhada com aquele paciente. Hoje, como é que funciona assim, o lance da sua empresa específica? Assim, para atender um paciente. Eu não vou, você traz aí um tipo de exemplo, mas, por exemplo, de um tipo de paciente não precisa ser muito complexo, não. Mas como é que funciona a dispositivo das pessoas que trabalham com você? É você e mais alguma pessoa? Tem sempre alguém que está olhando? A mãe tem alguma função nessa operação? Como é que funciona? Então, os atendimentos a gente acaba sempre sendo indicação, né? Mas a maioria desses pacientes sempre vai ser a mesma nutricionista pela experiência, às vezes o mesmo terapeuta ocupacional. Então, praticamente a gente atende em comum vários pacientes. Sim, tá? Porque existe um corpo que precisa atender aquela criança ali. Aí, para fazer aquela composição, e assim, ter um entrosamento também, né? Aí é indicado as pessoas, entendi, mas não são parte da tua empresa, não. Você a tua empresa faz parte de um outro processo que o paciente vai precisar. Isso. Entendi. As próprias indicações, né? Porque às vezes o primeiro contato ali com o paciente é o fisioterapeuta. E daí depois a necessidade da avaliação ali, a gente vê, nossa, precisa de uma fonoaudióloga para melhorar a deglutição, o paciente está engasgando, então, eu tenho a fonoaudióloga tal que trabalha com isso, então eu indico aquela fonoaudióloga. O paciente está tendo perca de peso, então eu tenho uma nutricionista que consegue auxiliar, né, pela experiência com esse paciente, então a própria indicação mesmo. Eu falo que os atendimentos meus, né, a maioria são indicações. Às vezes a família nem me conhece,
né? Mas ela tá lá com o seu bebê, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, internado no hospital. Uma técnica de enfermagem que me conhece fala, ó, eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha assim, assim, assim. Entra no Instagram dela, veja como que é. Na hora, a família já dentro do hospital, ainda tá quase para ter alta. A família entra, Thaís, tudo bem? Eu sou mãe dessa criança, comentário de você, vi que você tem muita experiência, você consegue atender meu filho? Logo vai ter o home care, você consegue? Daí se eu falo, não, eu tenho horário, né? Eu preciso avaliar, então eu vou deixar seu número pro home care. Então você já sai ali praticamente do hospital, às vezes tem famílias já com a equipe formada. Então as famílias escolhem, às vezes, os profissionais que querem que seja, né, seu filho atendido ou não. Cara, são todas as perguntas que eu vou fazer, que até eu tava com uma na agulha, aí tu perguntou, já me embolei aqui. Porque assim, é curioso essa questão. E ontem na palestra, eu vi que teve uma paciente que você falou que já faleceu, você inclusive se emocionou com isso. Como é que é lidar, gente, com essa questão? Né? Você pegar esse paciente, diagnóstico que pode ser qualquer um, o mais complexo quanto o mais brando. Mas você vê fragilidade nos slides que a gente estava conversando agora, ele tinha idoso, tinha criança um pouquinho crianças recém-nascidas, assim, de 1 ano. Varia, o teu atendimento varia muito. Mas como é que é para você, assim, teu psicológico, né, lidar com isso e, assim, como é que você também consegue ter esse momento de fuga, né, desse turbilhão de emoção? Não é fácil, né? Porque não é só o paciente, é a família também, né? Praticamente a família deposita total confiança em seu atendimento, né? Então eu falo que o atendimento, principalmente aí o pediátrico, são crianças, né, com doenças raríssimas, né? Criança oncológica. Eu falo que às vezes a gente tenta ser duro ali no momento, mas a gente chega em casa, a gente chora, a gente é ser humano, a gente é frágil. Eu tento, né, não mostrar toda a fragilidade minha ali, né, chorar perto da criança, mas não é fácil. Mas eu falo que como eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida, então ele me dá forças todos os dias. E em todos os lugares que eu vou, até é engraçado, Montanha, todo mundo faz essa pergunta para mim: como você consegue atender esses tipos de criança? Não tem explicação, é Deus que me guia, Deus que me dá força, né, para poder atender e me capacita cada vez mais para poder atender. O que acontece? Quando eu vi a tua emoção ontem falando dessa criança, assim, emocionou todo mundo, como você falou dela, realmente é uma coisa muito forte. É diferente às vezes do médico, né, que lidar também com gente todo o tempo, mas se o paciente vem a óbito, não tem essa proximidade, assim, né? O médico parece ser frio. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, eu perdi minha mãe há algum tempo, primeiro eu não pude, teve essa surto de Covid, aí fecharam lá o andar, não pude nem ter contato. Aí eu liguei para lá para poder saber das coisas dela lá. Aí ela tá melhor, tá conversando, tal, não sei o que. Aí depois quando me ligaram, vai lá buscar, vem aqui, eu preciso de um documento seu, tal. A gente fala uma coisa lá para não dar notícia. Isso. Aí tá, chegou na hora lá, uma pessoa, é o médico, é um que faz o óbito e o outro que te dá a notícia. Então, assim, é muito frio. E assim, evidentemente tem uma diferença que tu lidar no dia a dia, né? Quantas horas do dia se dedicou àquela criança ali, em especial, né? Mas assim, tu tem assim uma válvula de escape, como é que você... O que você faz? Você falou que existe uma blindagem, mas onde você se apega? Quando eu não tenho, né, quando eu tô muito ruim, muito frágil mesmo, eu tento procurar ajuda de psicólogo mesmo, né, para poder me auxiliar. Cursos de inteligência emocional já fiz também. Então a gente tenta não ficar muito frágil, né, porque assim, o paciente faleceu, mas a gente tem um vínculo ainda com a família, né? Às vezes tem família que quer
vê você depois de meses e acaba chorando com você. Então, a família fala assim pra mim: nossa, Thaís, eu vejo você, eu vejo a minha filha. Minha filha amava tanto você que acaba que eu me sinto bem perto de você e parece que ela tá aqui. Então, assim, isso também é muito forte pra mim. Então, quando eu não tô bem realmente, eu também procuro profissionais pra poder me ajudar, né? Mas assim, eu peço muita oração, né? Eu mesmo rezo muito para Deus dar força, capacitar para manter forte ali no momento, mas não é fácil, porque assim, igual você citou agora, o médico é muita rotatividade, ele, né? Nosso é o contato direto com o paciente, é o tocar, né, as mãos ali. Tem paciente que eu vou 3 vezes ao dia, todos os dias. Uma das apresentações dela, inclusive, levou quase todo mundo ali ao saudosismo, porque tinha balão mágico, né? Sim. Dançando no balão mágico. E você nem deu tempo, porque você você Não, novinha. é. Você novinha. Então, eu lembro que eu tive até o CD do balão mágico, inclusive. E a gente tenta levar o máximo de alegria, porque não é só, né, só ser fisioterapeuta, chegar lá, reabilitar e ir embora. A gente tenta trazer alegria, música, diversão, né, humanização. Se você não amar o que você faz, não vai fluir, não vai evoluir seu paciente. Então é maravilhoso. Uma coisa também que eu achei interessante, assim, que você falou sobre essa questão de evolução, né? A progressão que o teu trabalho é desenvolvido traz na criança, né? E você trouxe um nome, eu não lembro, vou lembrar o nome da menina, mas ela estava fazendo exercício de sentar, segurar na mão, num ferro e levantar. Yasmin. E você falou sobre isso. Como é que é para você também essa satisfação de ver as crianças? E assim, como é que é os pais, né? Você até falou o relato dos pais de uma falecida que você tem esse contato por conta da lembrança. Mas como é que é das crianças que têm uma evolução e até ganham qualidade de vida com essa evolução? É muito gratificante, né? Eles acabam elogiando muito, eles postam agradecendo. Então, assim, aonde você vai, às vezes a pessoa não te conhece, mas conhece a paciente. Então, fala, você que é a fisioterapeuta da Yasmin, por exemplo, né? Porque a mãe fala muito bem de você, né? Que a Yasmin, eu peguei ela em coma vigil em casa, né? Ela teve um TCE e, assim, a medicina falou, não tem o que fazer. Mas como tem um Deus maravilhoso que não desiste, muitas orações, né? E muita persistência, você como fisioterapeuta acreditar que o seu paciente é capaz e ele é capaz, você consegue fluir, você consegue evoluir o seu paciente. Você não pode desistir dele. Imagine o paciente com doença rara, né? Um acidente. Você falar, não tem o que fazer, eu vou chegar lá, vou fazer o quê? Vou esticar a perna, vou dobrar, vou dar um alongamento para não atrofiar. Não, você tem que persistir, né? Ainda se houver 1% de chance, nós estamos ali. Agora eu achei bem interessante a tua questão e aí ressalta ainda mais a importância do teu trabalho. Em quais casos que, até para o pessoal que está em casa, é recomendado esse tipo de fisioterapia? A fisioterapia, você pode atuar tanto na prevenção, né, de algumas doenças, que nem idoso. Às vezes ele não tem nenhuma patologia, alguma doença, mas ele quer prevenir, ele precisa fortalecer pelo envelhecimento, né, acaba ficando um pouquinho mais fraco, então dá para trabalhar com prevenção e a reabilitação. Se você for falar sobre a fisioterapia, tem diversas áreas, né? Não é só fisioterapia respiratória, fisioterapia neurológica, oncológica, né? Então, você pode trabalhar tanto com a reabilitação, né? E quanto com a prevenção. Porque tem diversas patologias, né? Parkinson, doença neuromuscular, síndrome de Down. Mas então, essas doenças que você falou aí, Parkinson e síndrome de Down, tem algum exercício de prevenção? Esses já não. Prevenção é mais a questão de envelhecimento, né? Que nem educação, a parte de educador físico também atua na parte da prevenção, né? Com fortalecimento, com atividade física. Mas agora, quando a doença, a patologia já está instalada, já é o tratamento da fisioterapia, a reabilitação. Então, a prevenção ela vai atuar em alguns casos e na maioria é tratamento. Isso. Mudando um pouquinho só de figura, mas antes vou até pedir para você como é que faz para te encontrar, telefone
e se tem site. Fala um pouquinho, usando essa câmera aqui. Tá. Eu tenho o contato do Instagram, né? Lá eu divulgo um pouquinho sobre o meu atendimento domiciliar, sobre os tipos de paciente que eu atendo. Eu ministro cursos também, né, na área da fisioterapia respiratória. Publico bastante informações valiosas para acadêmicos, para as mães que querem aprender um pouquinho mais, para profissionais também. O meu Instagram é @doutora, DRA, Thaís com TH Soleira. Daí eu tenho o Facebook também, que é Thaís Rodrigues, né, que às vezes eu acabo compartilhando também, mas a maioria eu compartilho no Instagram. E o meu contato é 19 99929 9424. Você tem, pelo seu trabalho, pelo que você mostrou ontem, pelo que eu tenho acompanhado, você é uma fisioterapeuta de sucesso e competente. Ponto. Mas também é uma celebridade. É uma influenciadora. Como é que foi construída a imagem da doutora Thaís Rodrigues, né? Nas redes sociais, né? Como é que foi a construção, né, da tua rotina, né, de conteúdo? Não foi fácil, né? Eu falo que na vida nada é fácil para você conseguir evoluir também, né? Ter sucesso. Olha, lembrando, só te cortando rapidinho, eu vi uma foto sua, você botou lá, estou com a mesma pessoa há alguns anos atrás. Eu não sei se era essa frase correta no teu status lá, no teu story. E aí você não tinha, você tinha até um perfil diferente do que já era fisioterapeuta ou já estava cursando, mas não tinha o perfil hoje que você tem. Isso é claro a mudança. O vídeo que eu postei foi meu primeiro paciente com síndrome de Down, né? Então foi praticamente há quase 9 anos atrás. Né? Então eu tinha totalmente outro perfil, não tinha tatuagem nenhuma, né? Então eu era outra pessoa, porque eu era recém-formada, eu não tinha os equipamentos adequados. Aquela profissional que acabou de se formar, mas está toda animada para poder conquistar, evoluir, buscar informações, né? Eu falo que eu, pelo menos, tenho referências na fisioterapia, que eu procurei ajuda para poder, o que eu faço, para onde eu vou, né? Essa área é boa. E a gente vai construindo, porque não é fácil para o profissional se formar. Né? Eu falo que ele se formou e agora o que eu faço? Eu recebo mensagens diariamente sobre isso. Thaís, eu quero ir para a área da fisioterapia, mas o que eu faço? Qual equipamento eu compro? Eu preciso fazer pós? Eu preciso fazer que curso? Tô perdida. Como que faz para ser igual a você? Né? Eu falo que, graças a Deus, Deus está me guiando até hoje, né? Mas é muita luta. Né? Muita luta em relação a estudo, noites sem dormir para poder estudar, né? Sou casada, minha esposa também é da área da saúde, então ter uma base ali do lado também ajuda muito, porque tem final de semana que às vezes ela está de folga, mas eu estou trabalhando, mas ela me entende. Então é construção. E hoje, graças a Deus, né? Deus vem me abençoando, que eu estou sendo muito reconhecida, tanto na cidade quanto na região, porque eu presto também mentoria, às vezes eu dou consultoria para a família que não tem o profissional na casa, ou tem o profissional, mas não tem tanto conhecimento, então eu acabo também dando as consultorias domiciliares, mas isso é construção. Construção do quê? De você amar o que você faz. Você amar e você se dedicar, isso aí flui. Maravilha, maravilha. E assim, eu também vi que você falou de ministrar curso, né? E lá você levou algumas alunas suas. Depois que caiu a ficha de quem era e tal, você falou sobre ela depois que caiu a ficha. Como é que é isso também, esse contato, né? Esse cuidado também com esses alunos? Porque assim, eles podiam estar época de happy hour, no horário lá que eles chegaram, eles podiam estar em qualquer outro lugar e se disponibilizaram a estar ouvindo, fazendo contato com outras pessoas e ouvindo um pouco do que você tinha ali para dizer, né? Como é que é isso também, quando você vê também alunos que, de repente, reflete o que você era enquanto aluna? Como é que esse contato, esse momento também como mentora? Eu ajudo muito os alunos. Por quê? Porque eu precisei muito de ajuda.
quando eu me formei ou quando eu estava estudando. Então, eu fui buscar profissionais que estavam se formando para poder me auxiliar. Então, às vezes, né, tenho alunos da Anhanguera, tenho alunos, eu também sou da enfermagem, sou técnica de enfermagem, só não exerço. Então, eu dei aula, né, para uma instituição de Piracicaba da enfermagem. Então, eu levo os alunos também nos meus atendimentos. Eu peço autorização para as famílias para mostrar o que é ser um fisioterapeuta domiciliar. Então, os alunos são muito próximos a mim, né? Por quê? Porque eu precisei de ajuda também. Então, por que não ajudar? Né? Porque você dizer o não é doloroso para quem tá acabando de se formar, não sabe para onde ir, me formei, e agora o que eu faço? Então eles precisam de auxílio. E isso para nós é gratificante, porque a gente está sendo referência para eles. É muito bom mesmo. Maravilha. Ó, a gente vai se encaminhando para a parte final. Queria que tu deixasse uma mensagem, né, para os fisioterapeutas, para os novos, né? Por que seguir nessa profissão, o que esperar, né? Até inclusive em termos de mercado de trabalho. A fisioterapia, igual eu já relatei, tem muitas áreas a seguir, mais de 12 áreas, né? Mas se você tem o amor, o que você faz, né? Dedicação, você precisa estudar. Você precisa estudar muito, porque você está cuidando de vidas, você está reabilitando vidas. Faça, se você tem um amor por ser fisioterapeuta, ai Thaís, eu quero começar a estudar fisioterapia, estude, ou vá buscar profissionais que já estão na área para você ver como que é o atendimento, né, da fisioterapia, porque se você não estiver satisfeito, se você não amar o que você faz, você não consegue se entregar totalmente naquela profissão. E uma coisa eu falo para vocês acreditar no potencial do paciente de vocês. Se você não acreditar que o seu paciente é capaz, você não vai ter evolução. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que diagnóstico não é destino. Você pode ler artigos, você pode ler livros, vai falar diversas patologias ali, né? Ah, o paciente, aquela patologia vai viver até 2 anos, né? Até 5 anos a incidência ali. Então, se você acreditar no seu paciente vai fluir e você vai ser realizada na sua profissão. Maravilha. Vou pedir para você repetir como é que faz para te encontrar e suas redes sociais. Ó, meu Instagram então, hein? Marquem aí. @DRA, doutora Thaís, com TH, Soleira. Lá eu posto tudo para vocês. Vocês me acompanham nos atendimentos, as evoluções dos pacientes, as informações valiosas que eu deixo no Instagram, também as curiosidades. E o meu contato é 19 99929 9424. Thaís Rodrigues. Maravilha, maravilha. Primeiro, quero agradecer você por ter vindo, pela parceria que a gente desenvolveu até aqui, pela consideração que você tem por mim, por acreditar na confiança, acreditar aqui no nosso trabalho. A gente foi apresentado alguém, você foi apresentado a alguém do Rio, no escuro, sem saber muito quem era, e hoje a gente tem aí, eu acredito muito numa amizade consolidada, né? Agora já me apaixonei ali pela tua esposa, que é São Paulina. Ela acabou, filho. Já era apaixonado pela Thaís, agora pela esposa acabou. Fechou o caixão. Muito obrigado pela tua vinda aí. Tá bom? Deus abençoe. Eu que agradeço. E esse ano eu tô lá no Rio, hein? Maravilha. Mostrando o atendimento da fisioterapia aí. Maravilha, vamos Gratidão, viu? Muito obrigado. Show de bola. E a gente vai se despedindo aí desse primeiro episódio desse nosso retorno a Piracicaba. Mas você gostou dessa bela entrevista, dá um like, ajuda demais a gente e comenta aí. Quero ver ela no Rio, comenta aí. Ou se não, fala a palestra dela tá lá online lá no nosso Instagram. Vai lá comentar lá também. Tamo junto. Segue a gente lá. Fica com Deus. Deus é o dono do lar. Acabou o esculacho. Uma hora o bife vira.